Olá, meu nome é Pedro Soete, sou engenheiro civil e especialista técnico da Autodesk para a infraestrutura no Brasil. Hoje vamos apresentar algumas soluções da Autodesk para projetos de infraestrutura para o segundo Encontro Técnico de Soluções em BIM, que está sendo promovido pela Secretaria de Planejamento de Santa Catarina. Primeiramente, foi nos fornecido um arquivo onde deveríamos estudar um anel viário para Joaçaba e Herval, duas cidades de Santa Catarina. Como lá não existia um traçado, utilizamos um software especial que vai fazer este traçado para a gente, ok? Após ter feito o traçado do anel viário, estudamos a intersecção com a BR-282. Fizemos um projeto preliminar especial para essa intersecção. E também fizemos toda a análise de drenagem do anel viário, que seria uma próxima etapa já num nível de projeto preliminar ainda. Tá? Feito isso, exportamos esse arquivo, sem perder os dados que já foram projetados, para o software onde vamos fazer todo o projeto executivo, onde entraremos com todos os dados de seção, perfis, quantitativos, alturas de pavimento, superelevação, análise de traçados e aceleração, desaceleração, etc. Tá? Então vamos começar aqui a falar do InfraWorks 360, onde vamos fazer o estudo de traçado. Primeiramente, vamos criar um modelo. Esse modelo pode ser criado de várias formas, com arquivos pré-recebidos ou de uma forma automatizada. Vamos fazer os dois. Primeiro, eu aqui seleciono um local no mapa, crio um retângulo e falo para ele criar um modelo. Ele automaticamente vai criar esse modelo em nuvem, eu consigo baixar, eu recebo um e-mail falando que o modelo foi criado e está aqui. O modelo já contém imagem, já contém o modelo digital do terreno, já contém uma série de arquivos de informações geográficas, como rios, lagos, adensamento urbano, etc. Mas, além disso, com esse modelo criado, onde eu já posso começar a projetar, eu posso inserir as fotos que foram mandadas para nós. São fotos com qualidade melhor, então ele já vai reconhecer todas as coordenadas, o sistema de UTM e vai inserir a foto por cima das fotos antigas. Tá? A partir daqui eu consigo também inserir os shapefiles que foram enviados, que são os shapefiles em relação às áreas de cobertura de água, rios, lagos, etc. E de uma forma muito simples, ele lê uma variedade gigantesca de arquivos e está aqui. Então agora já tem as informações de áreas molhadas também, ok? Então eu tenho que fazer isso daqui. Eu vou fazer um projeto no anel viário e eu vou utilizar a BR-282 como parte do meu anel viário. Então eu só vou contornar e chegando na BR-282. Tá? Isso aqui é uma premissa de projeto que eu estou utilizando aqui. Então eu posso aqui criar a minha template, né, uma seção tipo, e, por exemplo, aqui seguindo as recomendações que foram nos enviadas. Então, 3,60 m para cada lado e 2,50 m de acostamento. Tá? Feito a seção tipo, eu consigo utilizar ela para fazer o estudo do traçado. Então, agora eu já vou entrar no módulo para fazer o estudo de traçado, onde eu vou entrar com alguns dados de referência. Por exemplo, velocidade, onde essa velocidade me transmitirá raios mínimos, espirais mínimas, declividades mínimas e máximas. Tá? Então eu tenho que fazer esse contorno, vou utilizar aqui a BR-282, já selecionei o template. Então eu vou selecionar alguns pontos onde ele deve passar. Inicialmente, no meio, então eu selecionei esses 4 pontos, início, meio e fim, e a partir daqui eu vou conseguir traçar, o software traçar qual é o melhor caminho. Eu selecionei esta área para ele evitar que entre dentro da cidade, então essa é uma área evitável. Aqui eu estou colocando definições de altura máxima e mínima de corte e aterro. Em casos de corte maiores que 35 ele vai fazer um túnel, em casos de aterros maiores que 35, uma ponte. Aqui eu insiro dados de valores, processos quantitativos, de corte, aterro, pavimento, concreto, etc. Eu já inseri também a declividade máxima, então está aqui.
Ele fez esse cálculo na nuvem e me devolveu já o traçado calculado seguindo esses pontos e essas premissas básicas, tá? Então tá aqui, esse é o traçado, eu consigo criar várias propostas de traçados, né? Então aqui eu estou criando uma, depois eu vou criar outras, né? Para comparar e para tentar encontrar a melhor opção. Então tá, ele já jogou de todo o trecho, né? Tá dando cerca de 19 quilômetros. Como que eu sei isso? Porque ele também me fornece um relatório, né? Então, junto desse traçado que ele calculou, ele me dá um relatório e nesse relatório ele contém um valor, né, baseado naqueles dados que eu entrei. Então, está ali 7%, o valor chegou a 98 milhões e cerca de 19 quilômetros. Então, esse relatório é bem completo, tem várias coisas. E a partir daqui eu posso criar outras opções, né? Então, por exemplo, aqui eu vou alterar as minhas premissas básicas, né, do contorno. Então eu posso adicionar pontos de referência, diminuir esses pontos e alterar alguma premissa, por exemplo, velocidade ou altura máxima de declividades, de grades, etc. Tá? Então aqui e custos também inferidos, etc. Então ele vai aqui calcular uma outra opção. Então aqui já é uma outra opção, passando aqui, então nesse ponto ele tem uma intersecção com elementos, alguns elementos, parece ser um caminho mais curto, mas pode ser um pouco mais caro, né? Então é isso que ele chegou aqui, né? Foi para 18 quilômetros, um pouquinho mais curto, mas foi para 252 milhões de reais, né? Então a velocidade, né, ainda. E aqui uma velocidade de 60 quilômetros por hora, tá? Também, considerando, então ele fez aqui um outro traçado e para essa velocidade diminuiu o valor, mas aumentou os quilômetros. Então eu estou com 22 quilômetros para 152 milhões. E no último aqui eu tenho um traçado, uma velocidade de 80, só que com 6% de máximo, chegando a um valor de 156 milhões. Então eu utilizei esse, né, e a partir de agora eu vou começar a fazer a intersecção, né? Então mostrar como é bem simples, né, fazer essa intersecção de uma maneira bem fácil. Eu posso começar aqui já a desenhar a intersecção. Então é uma modelagem, né? Então eu consigo modelar essa intersecção de uma maneira muito simples, utilizando parâmetros confiáveis, como raios mínimos, devido às velocidades. Então aqui eu estou utilizando 50 km por hora para esses ramos, né? Alguns aqui utilizando 40, então esses raios todos são relacionados a essa velocidade e também alturas de grades, etc. Então nesse ponto aqui eu preciso modelar, por exemplo, uma ponte, eu consigo inserir de uma maneira muito simples. Basta eu clicar num ponto, clicar num outro ponto, e ele vai aqui me inserir a ponte, onde eu consigo editar o pilar, eu consigo mover esse pilar, rotacionar, etc. Consigo fazer uma série de interações dentro desse pilar, tá? E aqui mostrando, né, que a partir do momento que eu inserir a ponte, toda modificação que eu fizer, por exemplo, no grade, aquela ponte segue também essas determinações de alteração. Então, ele é um ambiente dinâmico, né? Então, continuando aqui, né, só mostrando como é o desenvolvimento dessas opções dentro do software, né, como ele é simples. Então, aqui eu estou aumentando o raio. Então, ele é uma coisa, ele é bem intuitivo, simples, fácil de mostrar, ele é um ambiente totalmente em 3D, é propício para esse tipo de projeto mesmo, que é um projeto preliminar, é um estudo, uma concepção, mas não é só também um desenho bonito. Aqui eu tenho valores, eu tenho informação embutida, né? Então ele tem inteligência e ele reconhece os múltiplos elementos. Então, por exemplo, aqui eu vou esse ramo de saída, então ele consegue entender, e além disso é um ambiente virtual real, né? Então eu consigo aqui trabalhar com o tempo, a posição do sol, aonde que ele vai estar,
conforme a data, direção do vento, quantidade de nuvens no céu, e também eu consigo gerar uma série de animações também, né, para novamente comunicar melhor esse projeto, né? Então nesse caso aqui eu vou gerar uma animação e conforme eu posso estar gerando animação, eu posso alterar algumas constantes, então eu consigo ver aonde que ele vai passar, quais são as interferências, quais são as alturas, se eu consigo ter visibilidade ou não, uma série de dados. Bom, feito isso, eu consigo também, uma outra possibilidade aqui é fazer análise de drenagem, né? Então eu estou aqui selecionando todo o contorno do anel viário e eu vou pedir para o software fazer a análise dos pontos baixos, né, e os pontos de drenagem desse meu projeto. Então é mais um item, mesmo em fase preliminar, que eu consigo mitigar, saber quantitativos, saber aonde estão esses pontos, se eu consigo alterar, se há possibilidade, qual que são as tubulações que eu vou utilizar, quais são as vazões, se eu preciso aumentar essa minha pista ou não, porque não existe um tubo suficiente, aquilo ali está passando por cima da rodovia, a água passa por cima, então ela altura, né, etc. Então aqui ele me dá todas essas informações. Então nessa bacia, por exemplo, eu vou selecionar um tipo de equação. Ele tem várias equações aqui já dentro do software. Ele vai me calcular a vazão dessa bacia e eu consigo colocar aqui uma solução. Ele automaticamente pega e coloca o valor da solução. Então tá lá, montante, a elevação, os valores de entrada, velocidade, etc. Tá? E feito isso daqui, eu consigo exportar para a próxima etapa, né? Então todas essas análises que foram feitas aqui não foram perdidas, não ficam restritas a esse programa. Eu consigo exportar isso daqui para a próxima fase, que é o Civil 3D, utilizando um template. No caso aqui eu vou usar o template que nós construímos muito rapidamente para Santa Catarina já, né? Então aqui já com a folha padrão, com todos os seus estilos padrões. Tá? Então eu consigo selecionar a rodovia e ele vai me exportar isso já separando as folhas, etc. Mas isso nós vamos ver dentro do Civil 3D no próximo vídeo. Obrigado.